Olá, sejam todos bem-vindos de volta à nossa playlist e no canal Vaishnava sobre as diferenças entre a seção Karma Kanda dos Vedas e a Bhakti Yoga. Eu sou a Tsundara Das, estou conduzindo essa discussão aqui com vocês. Portanto, não deixem de se inscrever no canal e deixar o like, isso é muito importante, ok? Muito bem, no primeiro vídeo nós fizemos uma pequena introdução a essa discussão e apresentamos o formato dessa discussão, que é através dessa lista contendo 6 vídeos. Muito bem. Este segundo vídeo, que na verdade é o início da nossa discussão, ele vai tratar do tema o que são os Vedas. Por quê? Para nós situarmos a diferença entre a seção Karma Kanda dos Vedas e a Bhakti Yoga, é necessário que a gente entenda o que são os Vedas, né? Muito bem. Veda é uma palavra em sânscrito que quer dizer conhecimento. Originalmente o Veda era apenas um. Mas com o advento desta era atual, quando o ser humano se tornou menos inteligente, menos capaz, com menos intenção de descobrir o seu caminho da autorrealização, os Vedas foram divididos por Srila Vyasadeva em 4 Vedas. E dentro desses 4 Vedas, há 6 divisões ou 6 escolas que estudam os Vedas. Muito bem, mas o que é o Veda, né? O que é este conhecimento? Muito bem, quando esse universo material ele é criado, ele é manifestado, o Veda original ele é como um manual de instrução de como utilizar os itens que estão aqui presentes neste mundo material, incluindo nós, né? Como almas espirituais corporificadas dentro aqui do mundo material, nós precisamos entender o que devemos fazer, o que não devemos fazer. Assim como nós, quando nós adquirimos uma máquina muito complexa, muito perigosa, a gente precisa, né, por exemplo, uma turbina de avião, a gente precisa entender como utilizar aquilo corretamente, senão aquilo pode explodir, pode causar um acidente gravíssimo as pessoas que estão ali em volta. Da mesma forma, este mundo material, quando a energia material não é utilizada corretamente, ela se volta contra as pessoas que estão utilizando essa energia, né? Como nós vemos hoje em dia, né? Tantas misérias, tantas desgraças, violência, ira, tudo isso é fruto da não utilização correta dos recursos materiais que estão aqui para a nossa sobrevivência. Então, o Veda, por assim dizer, é como se fosse um guia de sobrevivência, né, para algum mochileiro que está aí em algum recôndito da galáxia, né, como sobreviver, né, deve fazer, como procurar alimento. Os Vedas têm toda uma seção do que devemos utilizar para nos alimentar, o que não devemos utilizar, como devemos morar, onde devemos morar, como devemos procriar, como não devemos fazer isso. Então há uma série de instruções para que nós possamos utilizar adequadamente essa energia material e, ao longo da nossa jornada, avançar no nosso estado de consciência, né, de forma a alcançar esferas mais elevadas de existência e, eventualmente, nos livrarmos por completo da energia material e nos envolvermos na energia espiritual, né, que seria aí a meta última, principalmente desta vida humana, né, que nós temos aqui atualmente. Muito bem, então o Veda, ele depois, como já expliquei, foi dividido, né, por Srila Vyasadeva no início desta era, e foi dividido em 4 Vedas. Então os Vedas, o Veda original passou a se tornar 4 Vedas. E há 6 escolas de conhecimento que são originárias desse Veda, né? Essas 6 escolas, na sua origem, né, nós podemos dizer que nós tivemos a filosofia Vaisheshika de Canada, nós tivemos a lógica de Gautama, nós tivemos também o yoga místico, né, de Patanjali, e a filosofia Sankhya de Kapila, e a Karma Mimamsa de Jaimini, e o próprio Vyasadeva com o seu Vedanta Darshana, os Vedanta Sutras, né? Essas são as escolas originais, né? No entanto, algumas dessas escolas de conhecimento foram
se fundindo em outras. E Srila Prabhupada, nosso mestre espiritual, ele deu uma definição mais moderna, dizendo que as 6 divisões são a Mimamsa, a Sankhya, a Nyaya, a Mayavada e a Patanjali e o Vedanta. Muito bem. Não cabe aqui a nós esmiuçarmos cada uma dessas escolas de pensamento. Porém, vale ressaltar que muitas delas tratam, como, por exemplo, Karma Mimamsa dizendo que tudo é eterno e que, dependendo do que nós fazemos, nós sempre obteremos um resultado. Já, por exemplo, a Sankhya diz que tudo é temporário, então nada é real. E por isso que Prabhupada ele traz, além da Nyaya, da lógica, essa filosofia de Sankhya, de Kapila, não é o Kapila Deva, né? Que aparece aqui no Srimad Bhagavatam, mas é um Kapila com uma filosofia materialista. E Prabhupada ele traz aí o conceito da Mayavada, que é uma filosofia impersonalista, dizendo que, em última análise, a verdade absoluta ela é impessoal, ou seja, ela é uma energia, e que este mundo, atualmente, é a expansão de uma energia ilusória, ou seja, seria a energia ilusória sobrepujando a energia original, e que a libertação é nos fundirmos numa energia, né? Um pensamento assim, Mayavada é o pensamento da fusão da nossa existência numa energia maior. Em contrapartida, a parte Vedanta, que foi defendida e continua sendo defendida por Vyasadeva, é onde nós vamos encontrar as filosofias personalistas, né, do Dvaitavada, Vasistha Dvaita, Dvaita Dvaita, e onde a Bhakti Yoga tem lugar. Ao contrário do que se poderia pensar, Patanjali, com seu sistema de yoga, de Hatha Yoga, de meditação, concentração, embora Bhakti seja chamada de Bhakti Yoga, ela não é um subsistema de Patanjali, mas ela está incluída no Vedanta. E é por isso que os Bhakti Yogis, eles estudam o Vedanta. E o comentário natural do Vedanta, que é o Srimad Bhagavatam, estuda a Bhagavad Gita, que são as próprias palavras do Senhor Sri Krishna, e esse conhecimento, essa escola da Bhakti Yoga, ela está ligada ao Vedanta, e não a Patanjali, que é o autor da yoga mística. Então isso é bom fazermos essa diferenciação. Muito bem, com a importância dos Vedas, como nós dissemos, a importância dos Vedas é que eles trazem a receita, o manual de conduta, um processo disso, são procedimentos que nós devemos adotar quando visamos nos libertar dessa energia ilusória. Então, ao contrário da filosofia Mayavada, por exemplo, que a libertação é se fundir, é perder a sua individualidade para um todo, emergir na energia do todo, né? Se fundir com essa energia do todo. A Bhakti Yoga, ela preconiza o restabelecimento da nossa relação eterna com a Suprema Personalidade de Deus. Então, esse é o propósito da filosofia Vedanta, que foi meio que distorcido por Shankaracharya, que é um dos protagonistas da escola Mayavada. Muito bem. Então, dentro dos Vedas, nós temos o que nós chamamos dessas seções. Então, nós temos a seção Karmakanda, ou seja, são as atividades sob orientação das injunções védicas que vão purificando a pessoa gradualmente até ela compreender a sua verdadeira posição. Temos a seção Gyanakanda, que é um processo pelo qual se compreende a verdade absoluta através de métodos especulativos. E temos o Upasana Kanda, ou a adoração da Suprema Personalidade de Deus, o método que seria o mais completo, porque ele adquire as características de atividades sob orientações das instruções védicas, também o processo científico, de se compreender a verdade absoluta com conhecimento, mas ele vai além e propõe o restabelecimento da relação da entidade viva com a Suprema Personalidade de Deus. Muito bem, então esse é um resumo do que são os Vedas,
das três principais seções dos Vedas, Karmakanda, Gyanakanda e Upasanakanda, e também os sistemas, ou as 6 escolas que seguem os Vedas, os Saddarshana, né? As 6 visões sobre os Vedas, né? Então, continuando a nossa playlist, no próximo vídeo nós vamos falar sobre a definição da alma, que é também fundamental para a gente compreender as nuances entre a seção Karmakanda dos Vedas e a Bhakti Yoga. Muito bem, espero que vocês tenham apreciado, continuem com a gente e vamos seguindo com essa playlist. Obrigado.